Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo, aqui na TV Educação. E se você quiser assistir esta e outras aulas dos outros colegas, você pode acessar a plataforma Gonçalves Dias, ok? Vamos trabalhar gênero textual oral seminário. Quem aqui nunca ficou perdido lá na hora de apresentar um seminário na escola? Aquele papelzinho assim na hora, de frente ao professor, aquele pedacinho, olha assim para o lado, olha assim para o outro. Aí eu só vou decorar a minha parte. Bom, vamos ver. Vamos falar de gêneros textuais, porque o seminário é um gênero textual. O gênero textual escrito e também o gênero textual oral, o seminário. Porque gêneros textuais são, nós já sabemos, uma infinidade de texto que usamos na hora da comunicação. Eu quero contar alguma coisa, eu posso contar isso de diversas formas. Posso contar uma piada, posso contar um conto. Posso. O conto é um texto, contar é o verbo, né? Posso narrar uma história, um acontecimento, sei lá, um monte de coisas. Eu posso só expor as minhas ideias, eu posso argumentar, eu posso contra-argumentar. Então, eu tenho uma série de maneiras, né? Eu tenho várias maneiras de falar, de me expressar. E essas maneiras, olha aqui, ó, eu trouxe a figura, acompanha aí, ó, gêneros textuais. Tem publicidade, olha o Zé Gotinha aí, tem carta, tem prova do Enem, tem texto injuntivo, tem artístico, tem jornalístico, tem arte, tem Marcos Dominici, tem histórico, tem tem sociologia, tem os textos que o Rafael fala. Então, a gente tem uma série de situações onde nós utilizamos o texto, né? História é o Paulo Gereba. Então, os gêneros textuais representam as diversas situações comunicativas. Eu não posso me portar, como é que eu vou dizer? De forma despojada, vou falar de qualquer jeito, diante de uma autoridade. Eu não posso falar alto, eu não posso gritar, falar de qualquer jeito dentro de uma igreja. Então, para cada situação comunicativa, eu vou usar um texto, eu vou usar um gênero. Então, as diversas situações comunicativas que nós vivenciamos vão trazer para nós uma necessidade de usar um gênero textual. Então, essas situações comunicativas cotidianas, que acima de tudo se tratam de provas de vestibulares, concurso público também, que é o importante para nós, vão conceber o principal requisito na parte da produção textual, que são os gêneros, tá bom? As particularidades linguísticas, todos nós temos, demarcam esses gêneros, tá bom? Pois, se conhecemos essas particularidades linguísticas, sem sombra de dúvidas, essencialmente, mais ainda, vamos nos conscientizar que os gêneros textuais precisam e fazem parte, eles saem dessas modalidades textuais. No caso, eu tenho alguns tipos de texto e dentro desses tipos, dentro dessas modalidades textuais, estão os gêneros textuais. Então, cada emissor, no momento que vai produzir algo, ele precisa saber por que ele escreve, para quem ele escreve, como ele escreve, acima de tudo. Vou mandar uma carta para o Vaticano. Quero escrever ao Papa. Eu preciso expor uma situação. Existem situações dentro da Igreja Católica que precisam da aprovação lá do Papa. Então, eles fazem cartas. E essa carta, ela tem um padrão, ela tem uma estrutura. Ela pertence a um tipo textual e, claro, ela é um gênero, certo? Eu quero me dirigir, eu estou aqui no estúdio, aí chega o governador do estado. Ele vem, né, o governador do estado é o meu patrão, ele que é o meu chefe. Então, se ele chegar aqui, eu não vou chegar, e aí, Dinão, tudo bem? Não. Eu tenho um jeito para falar com ele. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Chegar aqui o presidente da República, vir aqui, dar uma olhada aqui no nosso trabalho. Eu vou chegar, e aí, doido? Como é que vai? Não, vou falar assim, como a gente fala com um colega. Ele é uma autoridade, merece respeito. A mesma coisa o prefeito ou um deputado, enfim. Pessoas que ocupam cargos, que
têm autoridade, eles merecem uma forma diferente. Por quê? Porque a nossa língua trabalha com isso, tá bom? Então, e se eu vou escrever, eu tenho que saber para quem eu vou escrever e como eu vou escrever. Você não manda uma mensagem desaforada de WhatsApp para o seu pai, para sua mãe, né? Não manda não, mas você pode mandar para o seu colega. Você chega para o seu colega, você fala um palavrão, como uma palavra normal, mas você não faz isso com seus pais? Por quê? Porque para cada situação comunicativa, nós temos uma forma de tratamento, nós temos um gênero textual. Bom, as modalidades se pautam pelas intenções. Ora eu vou narrar, ora eu preciso descrever, ora eu vou argumentar. Eu posso relatar ou eu posso expor. Olha isso aqui. Essas são as modalidades das nossas intenções comunicativas. Então, dentro da narração, eu tenho o conto, eu tenho a fábula, eu tenho a piada, eu tenho a fofoca, eu tenho o babado. Ei, eu quero te contar um babado. Está aqui dentro da narração. Você não vai encontrar isso lá nas gramáticas, que babado é um gênero textual, porque ele trabalha-se na oralidade. Engraçado, eu me lembrei aqui de contar um babado. Ah, colega aqui, ó, tem um babado para te contar. Bom, descrever, eu vou dizer como é esse estúdio. Ele tem em média, eu acho que 20 metros quadrados. É, Júnior? Aqui tem 20 metros quadrados, será? Mais ou menos, né? 5? Em 3 metros aqui, 4, sei lá, 4 por 4, 16, 20, sei lá, 20 metros quadrados. Ele tem uma altura de o quê? 3, 4 metros de altura, 3, sei lá. Estou conjecturando. Então, eu estou descrevendo. Ele é todo revestido com essa espuminha. Ó, estou descrevendo como é que é. Tem uma câmera de frente para mim. Atrás da câmera tem o cameraman, que diz quando o meu cabelo tá torto, com a minha blusa tá fora de lugar, ele me ajuda. Então, estou descrevendo, né, Ricardo? Pois é. Então, isso aqui é descrever. Eu posso argumentar. Alguém chega para mim e diz, é assim, assim, assim. Eu digo, não, senhor. Não é desse jeito. É desse jeito aqui, ó, tal, tal, tal. Eu estou argumentando. Eu tenho uma ideia, a minha ideia tem fundamento e eu vou defendê-la. Então, eu faço isso com argumentos. Aí chega aqui o professor de arte, invade aqui a minha sala. Aí eu não gosto. Não pode fazer isso, Marcos Dominici. Aí eu vou relatar o problema. Vou dizer o que aconteceu. Ou então eu vou expor uma situação. Então, gente, essas são as modalidades. Dentro das modalidades, nós temos os gêneros textuais, tá bom? Então, partindo dessas premissas, vejamos alguns desses casos representativos demarcados no âmbito da oralidade, bem como no âmbito da escrita, tá certo? Olha só, gêneros textuais escritos. Nós temos o tipo narrativo, como eu já disse, tem o conto, tem a crônica, tem a fábula, o diário, o romance, o relato pessoal. Vocês têm diário? Vocês escrevem lá, me aborreci, gente, eu estou chateada. Então, hoje eu vou escrever aqui, ó. É uma forma até de descarregar os nossos tanques emocionais. Às vezes é melhor do que falar com pessoas, né? Às vezes as pessoas vão te dar uns conselhos que não são bons. Então, os gêneros textuais escritos são estruturas relativamente estáveis, de composição com as quais realizamos intervenções sociais. Aí eu tenho que argumentar. Como que eu argumento? No artigo de opinião, na carta ao leitor, aquela que vem lá na seção da revista eletrônica, na revista mesmo física, o editorial, aquele comentário, aquele argumento, aparecem nos jornais acerca de um assunto polêmico, a crônica argumentativa, tá bom? E a resenha crítica, onde você faz um resumo de algo e dá ali a sua opinião. Então, você está argumentando, você está opinando, você está dizendo aquilo que você pensa. Aí eu tenho o texto descritivo, que eu já falei, né? Até fiz a descrição aqui da sala. Os relatos de viagem, eu faço muito isso, gosto muito de viajar de carro. Aí a gente tem aquele nosso diário de bordo. Então, se eu fizer hoje uma viagem daqui para Maragogi de carro, pode me perguntar a quilometragem, quantos litros de gasolina você vai gastar, qual é o melhor percurso, as paradas para almoço, os locais, porque eu tenho tudo anotado. Então, relatos de viagem. É verdade, estou falando sério.
Folhetos turísticos também servem como descritivo, porque você chega num lugar, a pessoa vai te dar ali um folder, que é um folheto, vai te mostrar ali onde você vai comer legal, onde tem um bom restaurante, onde tem um hotel, enfim. Currículo Lattes, coloca meu nome lá na plataforma Lattes, vai sair lá. Tem uma foto minha belíssima e todo o meu currículo, o que é que eu faço, quais as atividades que eu desempenho. Então, é muito bom. Cardápios de restaurante, você chega num restaurante, agora você pega lá o seu smartphone, coloca no QR Code e abre virtualmente, mas não deixa de ser um texto descritivo. E ainda classificado. Nossa, esse aqui eu nunca mais vi classificado. Jornal, né? Classificados. Vende-se uma casa espaçosa, arejada, de frente para o nascente, 3/4, etc, etc. Vende-se um carro, tantos quilômetros rodados, enfim, você relata aí, você descreve aquilo que você quer apresentar. Tem ainda o texto injuntivo. A propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Te faz comprar uma coisa sem você querer. Entra numa loja, você não está nem afim, mas às vezes o vendedor é tão bom de lábia que você acaba se envolvendo ali na situação. Então, o texto injuntivo. Quer ver uma pessoa injuntiva aqui? Daniel. O professor Daniel é um homem injuntivo. Ele te convence até que tu estás errado. Tu tá certinha, mas ele consegue te convencer. Ele tem um bom poder de persuasão. Bula de remédio é um texto injuntivo, porque ele vai te dar instruções. Manual de instruções, o nome está dizendo. Regulamento, aquilo que você tem que seguir. Então, injuntivo, você tem que... Texto expositivo, você vai ver onde nas enciclopédias, nos dicionários, onde está só lá apresentando, expondo, tá bom? Agora, quando nós falamos de seminário, que é o objetivo maior aqui da aula, o seminário é um gênero textual oral. Por quê? Porque o seminário é organizado para ser apresentado, como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou apresentando, eu estou expondo uma aula. Estou falando, explicando, tá. É a mesma coisa, quase a mesma coisa que você vai fazer no seminário. É um dos componentes dos gêneros orais. Entretanto, não deve ser entendido como uma simples exposição de tema. Tem uma estrutura, tem características, tem como se fazer esse seminário, tá bom? Bom, ele não deve ser considerado como um final. Peguei, tal, expus, acabou. Não é assim. E ainda é a primeira parte. Por quê? Porque a partir do seminário vão surgir as dúvidas, vão surgir as argumentações, vão surgir vários pontos de vista, dependendo do assunto a ser tratado. E são esses fatores que vão enriquecer o seminário. Então, eu estou aqui, vou apresentar um seminário sobre a importância da economia de água nos tempos atuais. Então, eu vou falar de água, vou falar de crise hídrica, eu vou falar de água potável, eu vou falar de poluição. Olha o tanto de assunto que vai envolver esse tema aí, ó. Poluição. Eu vou falar da nossa responsabilidade. Então, tudo isso aí vai vir organizado. A pessoa que vai apresentar o seminário, ela tem que saber coordenar, organizar essas ideias, do mesmo jeito que a gente faz na escrita, tá bom? Sequenciar, se tem fatos e que fatos vão incidir nesse tema, como vai incidir, enfim, uma série de fatores que vão enriquecer o nosso seminário. Bom, então, como eu já sei que o seminário eu vou apresentar, eu já sei que o seminário é um gênero textual oral, tá bom? E gêneros textuais orais são estruturas estáveis, né, relativamente estáveis, de composição com as quais realizamos intervenções sociais. Acabei de falar. É um assunto que tem a ver com a sociedade. E se tem a ver com a sociedade, ele trabalha com opiniões. E se trabalha com opiniões, ele vai trabalhar com vai chegar perto, a gente já falou, do debate. Dentro do seminário pode até haver um debate.
Os instrumentos que utilizamos para podermos exercer os atos comunicativos em geral. Olha só, uma curta mensagem via WhatsApp. Posso colocar uma mensagem rapidinho, mandar uma mensagem. Gente, amanhã não vai ter gravação, porque o prédio da URI vai passar por uma vistoria na rede elétrica. Ó, a mensagem. Reportagens, tá bom? Eu coloquei aqui esse exemplo só para você. A gente sempre está enviando uma mensagenzinha de WhatsApp. E às vezes até nem é verdade, é fake. Reportagens que você compartilha, né? Assuntos assim interessantes para a sociedade, você vai lá e compartilha. Entrevistas. Olha, o ministro da Educação deu uma entrevista anteontem. Foi ontem. Mas deu a entrevista. Cacau, você assistiu? Assisti, prestei atenção em tudo que ele disse, para ver se a gente consegue adivinhar qual vai ser o tema da redação. Né? Ele falou que é um tema do meio dos jovens. O que o jovem gosta de fazer? O jovem gosta de se divertir, o jovem gosta de tecnologia, né? Vai que, eu vou até falar, porque vai que seja tecnologia, quando você assistir essa aula que já foi gravada, igual, ela acertou. É um tema ligado à juventude, então é tema que interessa. Pode ser jogos, como as pessoas se envolveram em jogos na pandemia, que envolve os jovens, as práticas desportivas, mas eu acho que tecnologia tem muito a ver. Enfim, os contos. Era uma vez uma menina branca como a neve, e o pai colocou o nome dela, Branca de Neve. Debates, eu já falei, e claro, o seminário. Então, todos esses atos comunicativos vão culminar no seminário. Bom, para eu realizar um seminário, e a gente tem uma aula sobre isso, mas a gente fala logo, eu preciso de um planejamento. Eu preciso planejar. Você acha que eu chego aqui para gravar uma aula e pronto? Não. Isso aqui, esse slide que eu preparo, antes de fazer esse slide, eu faço um planejamento. A aula que eu vou trabalhar, o assunto tal, né, de acordo com o currículo, eu tenho um assunto tal. Como é que eu vou trabalhar esse assunto? É de qualquer jeito? Não. Nós temos um planejamento, nós estudamos, nós nos familiarizamos, levamos tempo para nos familiarizar com a câmera, perder a vergonha, uma série de coisas. Alguns pontos, assim, o planejamento, ele deve ser feito antes da apresentação, porque vai definir o sucesso. Então, se você, Chuchu, precisar apresentar um seminário, uma aula de história, uma aula de biologia, uma aula de filosofia, uma aula de sociologia, uma aula de arte, você faz um planejamento, você treina antes, para na hora da apresentação, Marcos Dominici diz assim, você foi 10. Eu sou fã desse aluno, ele vai dizer isso para você. Alguns pontos devem ser considerados como importantes no momento do planejamento, tá bom? Por exemplo, você tem que definir o tema, cada componente vai ficar com um assunto tal. Mas isso, ó, pelo amor de Deus, não vem com aquele papelzinho, não. Aqui, ó, aquele papelzinho. Cada um com um papelzinho que só estuda o pedacinho dele. Definição do público-alvo, a quem aquele seminário vai atingir, pesquisar sobre temas em diferentes fontes para anexar todos os dados que possam contribuir para o seminário. É importante, é legal, tá? Os registros, tudo isso você tem que ter. Elaboração de um roteiro escrito e a divisão das partes para a apresentação. Gente, isso não significa dizer que cada um vai apresentar o seu pedaço, eu só vou estudar aquilo. Você tem que saber o assunto inteiro, independente se você vai ficar com a parte introdutória, se você vai ficar com a parte do desenvolvimento, ou se você vai concluir, tá certo? O seminário, por fazer parte do gênero oral, ele permite que sejam utilizados recursos da fala. Por exemplo, uma repetição, uma pausa, uma entonação. Eu posso diferenciar, eu posso mudar o meu tom de voz. Eu tenho essa liberdade. Agora, é imprescindível evitar gírias, expressões vulgares. Tá ligado? E aí, doido? Essas coisas que vocês falam no dia a dia não pode não, tá bom?
É um texto, as suas partes não devem ser entendidas como fragmentos, então todo mundo tem que entender o todo, não apresentar só um pedacinho, e essas partes elas vão se relacionar entre si. Então, cada um vai apresentar um pedacinho, mas esses pedacinhos vão se completar, tá bom? Aí eu tenho o início, né, a introdução, eu tenho o desenvolvimento, tal qual uma produção textual, e, claro, eu vou ter o momento de finalizar os principais pontos apresentados, que é a última pessoa que conclui aquele assunto. Então, todo mundo tem que saber do assunto trabalhado. E eu vou ficando por aqui. Compliquei?